Vamos em frente. Então, assim, então eu quero agradecer aí pelo espaço na agenda, né? O fuso horário 5 horas aí de diferença. Então, nós estamos Eu falando, peço então... desculpa porque Não, que é, isso. às, Estamos falando às 10 então da que, noite aqui. então na Itália agora são 22 horas e 13 minutos mais ou menos, aproximadamente. Então, agradeço você Sim, pelo para espaço na ser mais agenda. preciso. Eu acho que é um assunto interessante. E aí eu trabalhei com você nas operações logísticas no Brasil, né, lá no Carrefour, né, através da ID. E aí você foi uma pessoa que puxou muito a minha orelha quanto ao PDCA, né? Aprendi bastante contigo quanto ao PDCA. E aí agora nós criamos um canal, né? Então nosso canal chama Papo de SST, né? Então é Papo de Segurança e sobre Trabalho. Então a Uhum. ideia do canal é falar Essa, sobre sério? gestão, falar sobre estratégia, para que os profissionais de segurança do trabalho não fiquem só com a parte técnica, mas também entendam um pouquinho da parte de gestão. E aí, quando eu pensei no PDCA, pensei em você, a primeira pessoa que já veio na minha cabeça, você, Eu acho que o achei... maior problema, Por favor, por favor. eu sempre, fazem muitos anos que eu atuo na área, agora aqui na Itália não, né? Porque a gente estou com outro foco, um foco mais familiar nesses últimos 2, 3 anos. Mas eu acho que a experiência que eu tenho são mais de 20 anos atuando na área de qualidade, junto com as equipes técnicas de campo, principalmente a parte de saúde e segurança do trabalho e a parte de meio ambiente. Eu vejo que o nosso maior problema das nossas equipes técnicas de campo é que a gente foca muito em executar, em jogar a pessoa no campo para execução sem dar as ferramentas adequadas para essas pessoas poderem agir com mais foco sistêmico. A gente sai apagando incêndio, literalmente. Exato. Quando, na realidade, a gente podia prevenir esses incêndios. Uhum. Ou depois que ocorreram, analisar melhor esses incêndios, né? A gente tem algumas ferramentas na saúde e segurança do trabalho, junto com a CIPA, quando você analisa acidentes, ferramentas Certo. preventivas para análise de risco. Certo. Mas o que mais impacta é que poucas vezes a gente, antes de descer para campo, a gente tem uma parada estratégica para analisar o que vai fazer em campo. Sim, não, isso é fato, realmente isso é fato, acontece mesmo. E a gente tem a riqueza de dados da segurança do trabalho é muito grande, porque vocês têm número de afastamentos, tempo de afastamento médio, quais são os setores mais críticos, índices, e a gente não trabalha, a gente olha o número, mas não se aprofunda no número. Quando a gente não faz uma análise do número na estatística, a gente sai atirando para tudo quanto é lado. Todas as áreas, a gente da qualidade trabalha com todas as áreas. A gente é suporte de todo mundo. Todas as áreas são clientes da qualidade. A qualidade é um fornecedor para todo mundo. Porque a gente vai dar ferramentas para vocês atuarem, para vocês irem mais focados para resolver uma coisa, um problema. E não só resolver, mas resolver, entender aquele problema para resolver e usar a ferramenta certa. Não usar uma metralhadora quando você só precisa de uma espingardinha. Você precisa de um Exato. tiro só. Você não precisa sair metralhando tudo, que custa caro. Desperdiçar munição, de repente você tem 5 munições e você gasta todas as munições e não resolve, né? Então é saber usar a munição correta, né? Ou usar a ferramenta correta, né? E a quantidade exata de munição, né? Sem desperdiçar. E aí, Porque, vamos lá, o maior impacto em uhum, todas as empresas é isso aqui, é custo. O sim, órgão vital mais importante da empresa é custo. A empresa vai trabalhar em cima da lucratividade. A maioria das empresas não são ONGs. Elas têm que ter lucratividade. sim, Então, se o acionista não tiver o lucro, ele para de investir naquela empresa. sem Então, dúvida. se você começa a desperdiçar dinheiro, você impacta o ganho do acionista. Para isso que a gente tem que trabalhar focado. Exatamente. E aproveitando essa introdução que você fez, o PDCA pode ajudar os profissionais de segurança em seu trabalho serem mais assertivos, Sim. terem melhores resultados? Queria que você falasse um pouquinho o que é o PDCA, Sim. só para o pessoal entender todo o contexto, e aí depois Sim. você pode seguir dizendo Eu meio quais são que os benefícios. Sim, eu meio que fiz um desenho aqui, porque a gente às vezes só falando, eu sempre digo, né? Tem pessoas que são mais visuais, outras
nem tanto, né? Aham. Quando a gente fala de PDCA, o que é o tal do PDCA? O PDCA é o ciclo de Deming. É um ciclo de melhoria contínua, onde você começa com o P, o D, o C e o A. Mas, escusa como se fala aqui na Itália, cazzo, que é o tal do PDCA. Quando a gente fala no PDCA, a gente começa, tá saindo invertida, tá saindo espelhado? Não, tá correto aí, tá certinho, Correto? tá correto, Ok. pode seguir. A gente, P, é do planejar, Uhum. o do, que é o fazer, executar, traduzindo, né? Uhum. O C é o check, que é o checar, o verificar, e o A, que é as ações, é tomar ações. Uhum. O que é esse ciclo? Porque tem um começo, um meio e um fim. O cara que pensou nesse ciclo foi um físico. Vamos lá. Fiz o desenho para facilitar o Boa processo. didática, parabéns. Vamos lá. Existe um cara chamado Shewhart. Aham. Ele foi o criador do PDCA na década de 20. Ele era um físico que trabalhava com análise científica de dados estatísticos. Foi um cara pioneiro na estatística de dados, principalmente da indústria. Ele que desenvolveu, ele que pensou no ciclo PDCA. Só que ele era um cara muito técnico, muito focado em analisar o dado. Ele criou a ferramenta, mas quem ganhou os louros da ferramenta, na realidade, foi o Deming, que era um guru da qualidade. Esse cara, o Deming, que tinha o foco na melhoria contínua, o Shewhart teve o quê? Ele teve uma análise estatística, ele era muito técnico. O Deming não, o Deming deu o pulo do gato, porque na década de 50 estava tudo quebrado depois da Segunda Guerra, as indústrias precisavam se reestruturar, e esse cara ganhou rios de dinheiro porque ele desenvolveu processos focados na melhoria contínua. Ele vendeu o ciclo de melhoria contínua, que é o PDCA, que é melhorar, ser melhor hoje do que eu fui ontem e ser melhor amanhã do que eu sou hoje. Então, esse foco da melhoria, do que o Deming fez a grande sacada, né, de ganhar a grana em cima, ele disse o quê? Você tem que seguir um passo a passo. Você não pode sair fazendo tudo. Não é, eu acho que isso é melhor. Não, para aí. Achologia não é uma ciência exata. Você precisa de dados e fatos para tomar ações. E aí ele pensou que, para trabalhar no ciclo PDCA, que o ideal do PDCA é você planeja, você investe um grande tempo num planejamento. Uhum. O planejar também tem algumas ferramentas que usam, além do planejar, um passo anterior, que é o observar. Para você planejar, você precisa ter dados. Sim. Então, você tem que ter dados estatísticos, tem que ter informações. Uhum. Se você só, eu acho que esse é um problema. Não, para aí. Quantas vezes aconteceu, onde aconteceu, o que aconteceu, entender o Qual é a problema. frequência, né? A frequência, tudo, Uhum. para você compreender. Então, para você planejar, você precisa entender o problema, a causa raiz, e aí já é uma outra ferramenta de análise de causa raiz. Uhum. As causas que levaram aquele problema. Porque você vai planejar alguma coisa a partir de um problema, a partir de algo que você quer melhorar. Certo. Você não aplica um PDCA em uma coisa já estabelecida. Você aplica uma outra ferramenta, que é o SDCA, que daqui a pouco a gente vai falar nela. Tá bom. Então, quando você planeja o que você vai fazer, você tem um tempo de execução menor, porque você verificou se você tem material suficiente, mão de obra adequada, se as pessoas estão treinadas e capacitadas para executar. Uhum. Você vai ver todas as necessidades, as demandas de entrada antes de sair fazendo. Então, o teu tempo de execução é menor, porque você já vai focado no que você tem que fazer. E aí, você vai ter mais tempo para verificar o que você fez. Você tem um tempo para poder se dedicar à verificação. Então, você consegue ter ferramentas de auto-checagem, Pokayoks, de testes, enfim, ferramentas que te possibilitem
garantir que aquilo que você fez está de acordo. Também dá para ver a eficiência também? Posso dizer Sim. a eficiência das ações? Sim. Ah, ok. Aí depois também tem outro pulo. Me lembra de falar uma coisa, uma diferença de eficácia e eficiência. Boa, deixa no radar aí que no final a gente vai Sim. dar essa dica final para o pessoal Tem aqui uma... do canal. Sim. Tem uma historinha que a gente sempre conta, que é a diferença da eficácia e eficiência. Tá bom, deixa para o final. Quando você checou, teve tempo de verificar o quanto foi eficaz as suas ações, foram eficazes, qual o resultado que isso gerou, você vai ter poucas ações de melhoria. Você não vai ter muito trabalho para melhorar aquilo, porque você trabalhou de uma maneira adequada. Você atendeu as demandas, você estancou o problema, resolveu aquele problema e melhorou. Agora, o que acontece hoje na nossa realidade na indústria? A gente tem uma demanda de sair executando sem pensar, então a gente planeja muito pouco. Ou seja, coloca pouco tempo para pensar, né? Ou seja, você Sim. coloca 10 minutos para pensar, depois você gasta 50 corrigindo o erro. Boa. Então, o maior problema nosso hoje é aquela ânsia, de fazer, né? nessa área técnica, de sair executando. A gente se mata para fazer as coisas e acaba gastando energia e não sendo eficaz. Por quê? A gente não planeja, a gente sai executando, perde muito tempo na execução, a gente não verifica. Porque como você perdeu muito tempo fazendo, você não tem tempo de verificar. E aí você vai ter que ter um tempo grande para tomar ações de correção daquilo que você fez. Retrabalho, vamos, né? Retrabalho Sim. que é prejuízo, que custa né? muito caro, né? Sim. Retrabalho, você está perdendo material, perdendo mão de obra. Exato. E perdendo a qualidade daquilo que você fez. Porque quando você retrabalha, uma peça nunca vai ficar perfeita. Exatamente. Exato. Então, na indústria, o retrabalho é a pior coisa que tem. Por isso que a gente cria vários pontos de checagem numa indústria para evitar que tenha retrabalho. Para que a peça saia pronta já na primeira saída da linha. Para evitar isso. Porque o custo do retrabalho, quanto mais longe está na linha de produção, maior fica. Ou num processo. Então, quando a gente fala em ciclos de melhoria, o que é o que acontece? Daí vem o chamado SDCA. Ok. Porque no primeiro ciclo, você tem um problema. Certo. Nesse primeiro ciclo, você vai melhorar alguma coisa. Correto. Você identificou uma falha ou você está bom, mas você quer melhorar aquele processo. Então, você vai criar todo o processo do ciclo PDCA, você vai planejar, vai entender aqueles dados todos, vai aplicar aqueles dados e vai tomar ações. Correto. Daí você quer o quê? Você, no mínimo, vai querer manter aquilo que você fez. Porque só melhorar e você largar de mão, o processo perde. Se perder. Sim. Daí vem o tal do ciclo SDCA, que é o standard. Estandarizar seria manter um padrão. Então, você mantém um padrão, vai executar, vai sempre checar e tomar melhorias para que esse padrão seja sempre mantido. Então, a maior jogada, a jogada mais interessante dentro do PDCA é que ele prevê não só melhorar, mas o manter a melhoria que você aplicou. Aí que é a grande jogada interessante, porque você teve um problema, você analisou esse problema, melhorou, criou uma série de situações, mas você depois vai ter momentos em que você vai sentar e vai verificar, realmente isso está de acordo? Eu criei um método para garantir que esse processo vá ser cumprido? Eu criei um procedimento ou uma ferramenta que tem que ser usada naquele processo para garantir que aquele método vai ser executado? Por exemplo, numa empilhadeira, quando você aciona a empilhadeira, se o cara não tiver com o cinto de segurança preso, ela não aciona.
Você criou um método que vai impedir que ele faça o erro, que ele cometa uma falha. Exato. Você criou um standard, um padrão, para evitar uma falha. E é isso que o SDCA prevê. Você evitar que as falhas ocorram novamente. Pô, legal, interessante. SDCA, é interessante essa ferramenta, porque é uma ferramenta que, uma vez melhorado, eu preciso manter, eu vou fazer checks, talvez com menor frequência, mas vai estar no meu radar, porque já tem um padrão ali, né, definido, testado, pilotado, enfim. E é muito interessante. E na segurança do trabalho, né, eu vejo que essa ferramenta não é utilizada e nós temos muitos acidentes por falta de padrão, né? Então, existe muita técnica, né, de avaliação de ruído, avaliação de calor, ou seja, e pouco conhecimento de gestão, né? Então, a técnica, né? A técnica ela vai lá e faz a medição do ruído. É 89, ok, mas e os outros fatores que estão por trás de um indivíduo, né? Interessante. O que eu vejo muito para a gente da segurança de trabalho, a gente tem muitas normas regulamentadoras. Sim. Que te dizem que você tem que fazer, você tem que fazer o PCMSO uma vez ao ano, tem que ter essas medições. Mas realmente sentar com a direção da empresa e que essa direção esteja realmente focada em entender tudo que foi visto. A gente tem muita estatística, mas a gente trabalha pouco com essa estatística. A gente tem cadernos para apresentar para fiscalizações. Exato. A gente faz reuniões da CIPA, mas muitas vezes não tem a força de um gerente, de um diretor para executar aquilo. E fica só no visual, né? Fica só naquele o gráfico lá na parede. Mas ninguém toma ação. Exatamente, né? Mas como transformar aqueles dados em ações proativas, né? Proativa, de se tiver ruim, como resolver, construir algo junto com os colaboradores, não algo apenas a área técnica construiu e enfiou a goela abaixo, né? Não, peraí, como construir isso junto, né? Por exemplo, quando tem um orçamento, a gente sempre faz o orçamento do ano, o budget, com base na segurança do trabalho. Eu tenho que fazer a atualização do PDCA, do PCMSO, PPRA, tal, custa tanto e tem que entregar tanto. Para a direção da empresa, para o diretor, ele vai ver. Atendi o budget, eu fiz o PCMSO. Bacana. Não tá bacana. Você fez uma parte, você planejou, você viu o problema, entendeu o problema, mas você tem que tomar ações com esse problema, porque se você não fizer nada com isso aí, tem um custo e nunca se vê o custo. Quanto custa um acidente de trabalho, um afastamento médico? Quanto custa o óbito de um funcionário na imagem da empresa e o impacto que causa para os outros colaboradores que estão ali? Quando você vê um colega teu de trabalho perder uma mão, um dedo, o quanto que custa isso? Você perde um dia de produção. Ok. Um dia de produção pode morrer um por dia. Ok. E a tua empresa aumenta o nível de risco. Exato. Tem um impacto social. Muito impacto e aí? social. Exatamente. Eu acho que o que nos falta como equipes técnicas de segurança do trabalho é bater mais nisso. A pirâmide de Maslow nos demonstra o quanto que aumenta os riscos e os incidentes quando a gente não toma as ações devidas. O quanto vai aumentando as falhas, os acidentes de trabalho. Só que o empresário, o diretor, ele não enxerga isso. Ele não analisa o custo disso. Aumentou 10 acidentes. 10 afastamentos. Não, peraí. Quanto que vai sair? Hoje, você tem um custo base do INSS quando o cara se afasta menos de 15 dias. Mas depois vai para os primeiros 15 dias entra para você, depois entra para a conta do INSS. Muitas vezes o empresário prefere que
o funcionário se afasta, porque daí tira o problema. Mas para aí, você criou um problema. Exatamente. O cara se acidentou na tua indústria. Foi você que fez mal para o funcionário. E se você não tomar ações, vai ter outro funcionário que vai suceder a mesma coisa. Não, E exato. isso vai custar. Exatamente. Aí tem a questão, né, da imagem da empresa. Se a empresa tem ações no mercado, né, os investidores já vão se movimentar e falar, peraí, por que eu vou colocar dinheiro numa empresa que socialmente não é responsável, né? Então, acho que precisa avaliar toda a cadeia, né, toda a cadeia de consequências, né, de riscos, de um acidente, de doença, né? E aí, compreender que segurança e saúde são temas que devem estar no planejamento estratégico da empresa, devem estar lá no core lá do negócio, enfim. É um tema aí bastante abrangente. O Brasil está passando por algumas mudanças em segurança do trabalho, então a partir de 2021 o PPRA não vai ter mais no Brasil, então vai ser extinto o PPRA. No lugar do PPRA vai entrar o GRO, que é Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. Então, as empresas terão que desenvolver e implantar um sistema de gerenciamento, como fosse uma ISO 45001, e aí vai ter o PGR. Então, o PGR exatamente. E qual é a base de uma norma ISO? De um gerenciamento? É a melhoria contínua, é o PDCA. Todas as normas certificadoras da ISO, elas trabalham dentro do ciclo PDCA. Sim. Então, você precisa se planejar para executar e você vai ter que fazer o ciclo de melhoria contínua. Eu venho lá dos primórdios da ISO 94. Em 94, a gente, né, era novo no assunto, todo mundo fresco, não conhecia profundamente. O que era para a gente uma norma, certificação de uma norma ISO? Era você pegar todo um monte de papel e ter tudo descrito no teu processo. Com a 2000, quando veio a 2000, mudou isso. Não me interessa só o teu papel. Eu quero o ciclo PDCA. Opa! Aí o bicho pegou. Porque as pessoas não estavam acostumadas a entender que tinha que ter resultado. Que tinha que ter melhoria contínua. Não bastava você identificar a falha, documentar a falha. Não me interessa. Você tem um problema, você solucionou, ok. Quanto que você evitou que aconteça? O quanto você reduziu isso? Quantas multas você teve de segurança do trabalho porque você identificou tudo, documentou todos os acidentes, mas elas acontecem novamente. Hoje, um auditor, quando vai na tua empresa, ele vai ver gráficos de resultado. Ele vai pegar teus principais indicadores e vai querer entender por que estão aumentando ou diminuindo conforme a indicação, se é para cima ou para baixo. Vou te dizer, qual o teu resultado? É positivo? Você está ganhando dinheiro? Bacana. Quanto de acidentes de trabalho você tem? Você está ganhando dinheiro, mas está matando outras pessoas. Está tendo muitos afastamentos. Para aí, tem uma coisa errada. Afastamento tem que ser para baixo. E por que está indo para cima? Exatamente. Que ações você está tomando dentro do seu ciclo PDCA? É isso que falta ainda amadurecer. A gente tem bastante normas e documentos, mas a gente tem que fazer com que os documentos gerem resultados, né? Darem resultados, não só darem resultados, mas as pessoas tomarem ações com esses resultados. A gente documenta, a gente tem dados estatísticos, mas a gente falta muito ação, porque impacta em grana. O empresário, eu sempre falo, né, que o órgão mais sensível de um empresário não é o coração, é o bolso. A partir do momento que o bolso do cara começa a ficar vazio e o cara não ganha dinheiro, o cara vai fazer alguma coisa. Vai se mexer, vai se incomodar. Porque aqui estão mexendo no meu órgão principal, que é meu bolso. Exato. Bom, mas muito bom aí a explicação do PDCA, didática. Nós estamos aqui com as novas exigências, né? E vai demandar muito conhecimento de gestão, de ferramentas da qualidade. Acho que temos aí uma oportunidade. Eu queria ver com você, até adiantando aqui para o pessoal,
nós vamos conversar, eu e a Lisiane, para nós desenvolvermos um curso online sobre PDCA, então nós não vamos nos aprofundar. Então, se prepare aí que teremos novidades aí em alguns meses aí para frente. Então, a gente vai conversar. E acho que é importante, a Lisiane tem uma expertise muito grande em ferramentas de qualidade, PDCA, enfim, eu acho que ela pode contribuir muito para que você aí, que vai fazer o GRO e PGR, né, entenda todo esse contexto e construa aí seu GRO e PGR com muita qualidade e o melhor, né, que traga resultados aí de proteção à saúde das pessoas. Ô, Lisiane, só fazendo aqui uma observação sobre a pirâmide lá de incidentes, né, quando a base é maior, pirâmide Bird. Desculpa, não é de Maslow, é de Bird. Exatamente. Maslow é a pirâmide das necessidades. Exatamente. Desculpa. Então, só fazendo essa observação. Agora é o seguinte, agora eu quero que você revele aí qual que é a diferença da eficiência e eficácia. O pessoal deve estar meio aí já ansioso em saber. Bom, vamos lá. Antes de entrar lá, só uma coisa. Muitas pessoas querem, como tem o ciclo PDCA, as pessoas querem melhorar o PDCA e acabam criando outras siglas junto com o PDCA. E vem tendo muito uma vertente que bota agora muito o OPDCA, que é o observar. Eu acho meio que ridículo, porque para você planejar, é óbvio que você tem que ter dados, você tem que fazer observação, tem que ter análise estatística. Sem análise estatística, você não pode planejar. Eles meio que colocaram esse O para as pessoas se obrigarem a ter a informação antes de planejar. Assim, para ninguém dar um passo antes um passo antes. É só um lembrete, né? Como fosse, olha, faça isso aqui primeiro. É que nem o 5S. É que nem o 5S. Agora nós estamos com 8S, porque eles criaram 3 S's, incluindo, que é primeiro a fazer a análise dos dados, ter os dados, primeiro de sair fazendo, e treinar as pessoas. E depois, no final, quanto custa o how much. Então, vem se criando essas novas linguagens e tal, mas no fundo é a mesma coisa. Planeja para executar bem. É a mesma coisa. Só estou dizendo porque tem pessoas que vão dizer, mas para aí, tem um tal de OPDCA. Qual é a diferença? Em suma, não muda nada. É só para te dizer, cara, observa, traz os dados. Não vai para uma reunião sem munição. Se você chegar numa reunião, o diretor vai querer saber quantos acidentes? 10. Ok. Quantos por área? E quantos afastamentos desses acidentes? E você vai ficando vendido. Sim. Se você não está com toda a munição ali, com toda a informação, você passa vergonha. Então, vamos entender uma coisa sobre a tal da eficiência e eficácia. Eu posso ser eficiente, mas não ser eficaz. Por quê? As pessoas têm aquela mania de achar assim, eu fiz tudo o que eu devia fazer, agora eu estou 100%. Você pode ter feito tudo, mas o resultado. A eficiência eu fiz bem uma coisa, mas a eficácia eu fiz bem essa coisa e tive resultado dessa coisa. Eu tinha uma meta para fazer, eu tinha um objetivo. O meu objetivo era esvaziar um lago. Eu tinha que drenar aquele lago. Eu fui lá, eu peguei, tirei toda a água daquele lago, mas eu não estava conseguindo tirar aquela água daquele lago. Eu comprei um caminhão de sucção. Estava fora do meu orçamento, mas eu fui lá, tirei toda a água, drenei tudo, ficou tudo seco, legal. Bacana. Você foi extremamente eficiente, mas você não foi eficaz. Porque você estourou o orçamento, você dobrou o tempo e você fez com que o objetivo fosse cumprido, mas estourou duas outras pontas: tempo, dinheiro e recurso também. Você foi eficiente, mas não foi eficaz. Ou seja, quando eu falo em termos de eficácia,
Por exemplo, eu tive um acidente de trabalho. O cara se acidentou numa empilhadeira. O que eu fiz? Eu fui lá, consertei, arrumei, botei, deixei todas as empilhadeiras lindonas, pintei tudo colorido, botei luzes, sirene e tal. E aconteceu outro acidente. Eu fui eficiente, mas eu não fui eficaz porque o acidente aconteceu de novo. Mas por que aconteceu o acidente? Por que aconteceu? Porque o problema da empilhadeira não era ficar bonita, era o freio que não era bom. Então, eu gastei uma puta de uma grana e uma energia, eu dispensei um monte de recurso, mas eu não fui eficaz. Porque a coisa que precisava era pequenininha, era só um ajuste de freio. Que esse freio tem que ser uma periodicidade, vamos lá, conforme os estudos, uma vez por mês tem que ser verificado pela manutenção. Exato. Mas eu gastei uma baita de uma grana e eu não fui eficaz. E isso que a gente tem que trabalhar. O resultado, né? O resultado final. Cara, eu sempre falo, se o bolso não estiver legal, todo o resto não importa. Não adianta você gastar rios de dinheiro e não trazer o resultado. Sim. A gente tem muito aquela coisa quando os caras nos pressionam numa reunião gerencial, e a gente sabe o quanto a gente passou pressão quando a gente trabalhou junto, em que a gente brigava por recurso. Mas muitas vezes, quando a gente brigava com recurso, a gente não tinha o dado certo para mostrar para o cara, olha, se você investir 5, você ganha 1.000. Como? Você vai investir R$5 por empilhadeira se você arrumar o freio. E você vai ganhar R$1.000 por dia com um funcionário que não vai se afastar e não vai morrer. É traduzir em custos. Sim. A dificuldade das pessoas hoje com gestão é traduzir custo. Quanto que tem de retorno? A gente, quando faz projeto, a gente fala, vai melhorar 100% a produção. Mas quanto ganha? É o retorno, né? O ROI, o payback. Vai ficar mais bonita, vai ficar assim. Sem isso, ninguém vai investir. Ninguém vai te dar um orçamento, ninguém vai te dar um budget para dizer, pode fazer. Se não está na lei, desculpa, ninguém vai te dar atenção. A CIPA está dentro de um orçamento só porque é lei. O PPRA, que vai mudar, o PCMSO, enfim, só vai estar no teu orçamento porque é lei e tem multa se não fizer. Mas outras coisas não vão entrar no orçamento se você não dizer, olha, se você não fizer, o custo da não execução vai ser tanto. Exatamente. Exatamente isso, e o né? impacto na indústria vai ser tal. Exatamente. Então, acho que essa é a grande dificuldade, né? A grande dificuldade dos profissionais, muitas vezes, de traduzir esses números, né? Ter esses dados na mão e levar esses dados, olha, a oportunidade é 10 e o risco é 100. E aí quem decide fala, peraí, se a oportunidade, né, é melhor do que o risco, eu vou na oportunidade que é 10, né? Então, acho que falta essa habilidade de trabalhar, né, com esse cenário, né? Pelo menos na minha visão, acho que falta ainda um caminho aí para os profissionais percorrerem. O que falta muito para amadurecer dos nossos profissionais é a gente deixar um pouco de lado só o operacional. A gente acaba se especializando muito no técnico. Eu digo pela minha experiência, eu sou formada como técnica de qualidade, depois fiz gestão de qualidade, metrologia, fui desenvolvendo na área mais voltada para a gestão. Quando eu pensava com a cabeça de técnica de qualidade, lá em 1900 e bolinha, a gente tinha aquela visão de que tudo tinha que ser muito certinho. Se a gente não preenchesse o checklist, não tivesse todos os risquinhos do checklist, não estava perfeito. E a gente criava um drama com aquilo. Peraí, precisa realmente fazer esse checklist? Está agregando valor? Está trazendo resultado? Só está tomando tempo? As pessoas só vão lá no automático e falam, como a maioria das coisas acontecem. Não é mais fácil, em vez de você criar um checklist, criar uma ferramenta que evite com que a pessoa faça aquilo errado? Eu sempre falo, ferramenta Poka-Yoke, que é a prova de erro, mistake proofing, a prova de burro, é a melhor coisa que tem.
Se o cara não, quando ligar a empilhadeira, não tiver com cinto, ela não vai ligar. Pronto, não tem que fazer checklist, tem que travar o erro. Eu acho que o que mais impacta para a gente é que os nossos profissionais tenham essa visão. Não é papel, não é documento, não é tudo perfeito, mas você entender e analisar os dados e as informações e tomar melhoria e usar essas informações para melhoria contínua. E tomar a melhor decisão, né? Quando você tem dados e informações na mão, você toma a melhor decisão. Agora, quando você não tem dados e informação... certeiro. Exatamente, né? Quando você não tem dados nem informações, ou as informações são ali não confiáveis, não estão ali se encontrando, a chance de erro na ação que você vai executar, ela é muito grande, né? Mas... Sim, fazer só o proforma, cumprir o papel, é muito fácil, o papel aceita tudo. Eu sempre falei, a ISO, quando a gente trabalhava só com documentação, era muito fácil. Você se trancava numa sala com o auditor e mostrava papel a dar com pau. Hoje não. O auditor ele quer ver o resultado. O quanto você está faturando. Você está ganhando dinheiro? Quanto de acidente de trabalho você tem? Opa, você está ganhando dinheiro e tem bastante acidente. Ou você está ganhando dinheiro, mas tem um índice de retrabalho muito alto. Você tem um índice de reclamação muito grande do teu cliente. Espera aí, alguma coisa está errada. Você não está cumprindo alguma coisa. E aí que está, a gente começar, que as nossas equipes técnicas tenham mais tempo de análise, menos execução, ser menos bombeiro, né? Mas ser mais o consultor. Eu digo, existe o bombeiro consultor, o cara que vai fazer uma avaliação do risco do local, vai dizer, olha, tem que ter um extintor, tem que fazer isso, vamos ver essa questão aqui. A gente começar a trabalhar como uma cabeça pensando preventivo. Só apagar o incêndio é esse o problema, porque a gente perde muito tempo apagando o incêndio e resolvendo o pepino do dia a dia. Mas não para pensar que se eu pensar as formas de forma preventiva, eu evito que isso aconteça toda hora. Eu paro de me desgastar. E aí entra aquela ferramenta do 80-20, do tal do Pareto. Pareto, é exatamente isso. Exatamente. Quando eu comecei a mudar o meu mindset e pensar, para aí, um técnico muito bom é uma coisa, mas o cara que é um gestor é outro. E aí eu comecei a ver que não me interessava o papel preenchidinho, bonitinho, mas o resultado. É preciso esse papel? E aí mudou minha cabeça. Eu comecei a parar de pensar em fazer documento, parei de pensar em checklist. Eu parei para verificar o processo, o que trazia de resultado ou não. Como eu garanto que um processo vai ser eficaz com o menos papel possível, menos controle possível, com melhor resultado e melhor eficácia, que eu gaste menos dinheiro. Dizer que um produto tem qualidade só porque ele tem uma norma ISO é a coisa mais idiota desse mundo. Tem indústria que vende que, tendo norma ISO, ela tem qualidade de produto. Não. Quando você tem uma norma ISO, você garante o quê? O padrão. Eu tenho um padrão, eu vendo papel higiênico. É um exemplo que eu sempre uso, né? O papel higiênico. Mas eu tenho papel higiênico, aquele fofinho, gostoso. Ah, mas esse é um papel higiênico de qualidade, porque ele é fofinho, ele não machuca. E tem outro papel higiênico que é aquele limpa, lixa e depila, né? Aquele duro que tinha, aquele cor-de-rosa antigo. Ah, mas os dois têm selo de qualidade, como é que pode? Esse branco é bom, esse aqui escuro aqui, esse rosa, é uma lixa. Não. Pode ser que as duas empresas tenham norma ISO. O que a ISO vai te garantir? A qualidade é a padronização do resultado esperado. Quando você tem uma marca superior, você definiu que aquele é um padrão superior. Mas você vai ter que garantir que sempre esse padrão vai ser bom. A mesma coisa se eu definir que eu estou numa classe C de venda, num produto C, com um público-alvo de baixa renda, mas o padrão desse papel higiênico vai ser sempre o mesmo. Ele limpa, lixa e depila igual, sempre. Da mesma forma. Porque é o standard. E aí que a gente tem que pensar, é estandarização, é a padronização de um processo.
Muito bom o nosso papo aqui. Quero te agradecer aí de coração aí pelo seu tempo. E aí nós vamos nos falar sobre o curso aí de PDCA, né? A gente vai planejar isso aí para a gente aplicar para os profissionais de segurança do trabalho. Então, você aí da área de segurança do trabalho e saúde, você que quiser aprender mais sobre o PDCA, nós vamos desenvolver um curso junto com a Lisiane. E aí, fique atento. Lisiane, muito obrigado pelo De seu nada. tempo. Aprendi mais um pouco, né, do standard padrão, aprendi mais um pouquinho. Muito obrigado e aí espero falar com você outras vezes. Tchau, pai. Foi um prazer rever você. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.